Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite. E hoje eu vim aqui falar sobre um tema que para mim é super importante, que é a questão da maternidade. Inclusive, se vocês ouvirem uma criança por aí, é porque o Antônio está aqui presente. Desde que ele nasceu, ele sempre me acompanhou nos eventos, nos workshops, nos cursos que eu gostaria de fazer. E teve um episódio específico onde eu entrei em contato com o pessoal para saber se eu podia levar ele num curso e me falaram que não podia, que ele ia acabar incomodando, que não cabia dentro daquele evento. E na época isso causou um incômodo, assim, por que ele não cabe naquele lugar? E eu comecei a pensar sobre como que as mulheres lidam com essa parte profissional, como é que elas se colocam nesse lugar da carreira, como lidar, né, com todos esses papéis. E daí eu fui pesquisar, fui entender um pouco mais sobre esse universo, até porque ali começou a me doer essa questão, né? E hoje, se a gente observar, a maternidade ela está ligada intimamente à igualdade de gênero. Porque tem uma pesquisa de um professor de Princeton, da Universidade de Princeton, que ele fala que a possibilidade da mulher ser mãe já é um fator que faz ter diferenciação de salário. Então não quer dizer nem que a mulher seja, né? Só a possibilidade de ser. E isso me incomodou bastante. O último Fórum Econômico Mundial, ele divulgou que o Brasil está no penúltimo lugar entre as Américas de igualdade salarial. A gente só perde para o Chile. E se a gente continuar com essa questão do direito das mulheres, como a gente tem caminhado agora, provavelmente somente em 2095 que a gente vai chegar a ter uma igualdade de gênero. E aí eu fiquei pensando, trazendo isso para essa reflexão brasileira, né? Hoje, recentemente, né, a FGV ela publicou um estudo falando que 50% das mulheres elas são demitidas em até 2 anos após retornar ao mercado de trabalho. E a Crescer fez uma pesquisa e 95% falaram que tem dificuldade de lidar com essa questão do profissional e da maternidade. E muitas vezes, quando elas não se sentem abraçadas dentro desse mercado, elas procuram empreendedorismo. Hoje, 34% das empresas que são abertas no Brasil são abertas por mulheres, segundo o Sebrae, e a Rede Mulher Empreendedora fez uma pesquisa, 75% dessas mulheres são motivadas após a maternidade. Não há problema algum das mulheres serem empreendedoras, mas que isso não seja o único caminho que elas tenham que seguir, só porque elas não conseguem se enquadrar nesse mercado que está posto na forma como a gente tem a nossa relação com o mercado de trabalho, com o trabalho. E aí a tecnologia, que é o tema, né, como que a tecnologia pode transformar, que é o tema desse TEDx aqui, pode ser uma janela para a gente poder pensar sobre outras alternativas, principalmente o mercado de tecnologia da informação. E aí aqui eu queria deixar uma observação, que eu tenho consciência do meu lugar de privilégio, de uma mulher branca que trabalha na área de tecnologia. Se a gente fizer o recorte para questões raciais ou questões econômicas, ou até mesmo outros nichos de mercado, eu sei que é muito mais difícil a inserção dessa mulher dentro do mercado de trabalho após ser mãe. Mas eu vejo que talvez a área de tecnologia possa mostrar esses caminhos e ir fazendo essa transformação pouco a pouco, numa construção coletiva mesmo. Então, aqui eu queria trazer alguns exemplos de coisas que estão sendo feitas, que são boas e que a gente poderia se inspirar e trazer para o nosso dia a dia, porque enxergar outra mulher nesse lugar de liderança, de que consegue, é muito importante. A representatividade importa muito. Quando a gente vê uma CEO de uma empresa de tecnologia grávida, ser capa de uma grande revista de negócios, faz você se enxergar naquela possibilidade de lugar. Ou quando você vê uma pessoa, por exemplo, ser contratada com 9 meses de gestação e está tudo bem, a empresa está celebrando isso, isso também é muito bom, porque te faz ter essa possibilidade de que você pode chegar nesse lugar. E aí aqui eu queria levantar uma reflexão, porque é muito bom por um lado, porque a gente tem uma discussão enquanto sociedade, a gente fala sobre o assunto, e aí isso promove novas possibilidades, promove novas ideias, mas você também tem um problema. Se isso destoa muito, se torna um viral, é porque não está sendo praticado no dia a dia. Então a gente tem que equilibrar essa balança também e ver o que está sendo feito de prática, o que a gente está conseguindo colocar em ação e ir casando essas duas coisas. Mas aí eu vou falar do mercado que eu conheço, de onde eu trabalho. Tem iniciativas muito legais. Por exemplo, o home office. Ele foi super acelerado pela pandemia, né? Empresas que às vezes nunca haviam imaginado pensar na ideia do home office tiveram que fazer home office do dia para a noite, mas viram ali uma possibilidade. E home office é super inclusivo para as mulheres que têm filhos, porque você consegue lidar melhor com o dia a dia, você consegue trabalhar melhor, né?
A questão dos horários flexíveis, para poder ser mais inclusivo, jornada reduzida, inclusive a licença maternidade e paternidade estendida. Teve uma empresa que fez a licença paternidade de 6 meses, e aí tem um caso, uma observação curiosa, porque a maior parte dos pais não aderiram à licença paternidade de 6 meses. E eles foram questionar, procurar saber por que os pais não queriam participar. E eles se sentiram como se a empresa fosse olhar para eles e achar que eles não estavam dando sangue, que eles não estavam, sabe, se entregando ali naquela oportunidade. Eles iam se sentir desmerecidos, com medo de perder o posto de trabalho. E isso é muito interessante, porque é o que as mulheres vivem no dia a dia. E, às vezes, a gente não se preocupa com isso. A maior parte das mulheres, quando engravida, e aí eu falo de mim também, quando eu engravidei, por mais que na empresa onde eu trabalhava tinha os programas, era inclusivo, você sente um medinho lá no fundo de que se aquele lugar ainda te cabe. Além de discutir a maternidade, é importante a gente discutir os programas e se eles estão sendo bem aceitos pelas empresas, pelos funcionários, se eles estão conseguindo perceber isso como valor também, e se eles estão discutindo isso internamente. Essa luta da maternidade, ela não é uma luta só das mulheres, ou só das mulheres que querem ter filhos, ela é uma luta social, para que a gente consiga alcançar essa igualdade de gênero que é tão importante. Os filhos precisam ser filhos no currículo, tanto dos pais quanto das mães, porque isso vai fazer uma enorme diferença lá na frente, porque a geração de hoje vai ter uma outra percepção sobre o trabalho, sobre como se posicionar no mercado, porque não vai ver a mãe ou o pai tratando eles como se fosse um impeditivo de carreira. Isso é importante. E aí, na outra ponta, a gente tem coletivos que promovem o encorajamento das mulheres, ferramentas para que elas participem dos processos seletivos. A gente também tem startups, e aí vem um pouco dessa tecnologia, promovendo esse match entre as empresas que querem contratar e as mães que estão no mercado e querem voltar para o mercado de trabalho. Então, é importante a tecnologia nesse ponto. Tem políticas públicas. Sem políticas públicas, muitas mulheres não conseguiriam voltar para o mercado de trabalho ou permanecer. É importante ter as creches, é importante ter as escolas com os horários estendidos. Tem um provérbio africano que fala que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, não basta ter só as empresas, ter só o poder público, é preciso que a gente também incorpore essa ideia, né, enquanto indivíduo, cada um de nós aqui pensando o que a gente pode fazer. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para que a gente possa refletir sobre isso e tornar isso uma prática. É muito importante a gente pensar, é muito importante esse espaço para discutir, mas é realmente, assim, significativo se a gente começar a praticar, porque são com essas pequenas ações ao longo do tempo que a gente consegue fazer essa transformação que a gente deseja. Então, se a gente pensar nas nossas ações individuais, o que nós poderíamos propor? Conversar sobre o assunto, porque aquelas pessoas que não fazem parte do universo da maternidade e da paternidade desconhecem quais são as nossas dificuldades no dia a dia, no ambiente profissional. Propor as conversas, propor o diálogo, falar sobre essas dificuldades, levar as mães até as oportunidades, vocês indicarem mulheres mães, cobrar dos RHs para que tenha 50% de participação de homens e de mulheres nos processos seletivos, para que isso seja mais igualitário. E aí, uma outra coisa que eu tenho super vivenciado no dia a dia, a empatia. Porque você está no home office, Antônio está lá chorando, jogou um brinquedo no chão, e aí aquela confusão. E às vezes as pessoas não têm tanta empatia com a gente, assim, fala que tem, mas na hora do vamos ver, daquela barulhada, acaba perdendo a empatia. Então, quando é que a gente está exercendo efetivamente a empatia com os nossos colegas que têm filhos? Às vezes aqueles pais que fazem horários super alternativos para dar conta da jornada do dia. Então, é bom a gente exercitar essa empatia. O viés inconsciente. Às vezes, a gente reproduz preconceitos estruturais sem nem perceber. Então, quando a gente fala, eu já ouvi algumas vezes, né, de outros relatos de outras mulheres, não vai dar conta porque tem filho, não vou contratar porque vai sair mais cedo, porque precisa levar o filho para consultar. Isso não é verdade, ou não é uma verdade totalmente absoluta. Há possibilidades com essas questões de programas dentro das empresas que isso fique mais flexível, que caiba todo mundo dentro dessa carreira profissional. E um último ponto que eu queria trazer aqui, que é a questão do trabalho doméstico.
O último censo do IBGE apontou que as mulheres têm o dobro de horas gastas durante a semana do que os homens dentro do trabalho doméstico. Então, o que você está fazendo no dia a dia para que a mulher que mora com você, seja sua mãe, sua irmã, sua parceira, uma colega, para que ela tenha tempo para dedicar à carreira profissional? Está sendo bem dividido esses trabalhos domésticos? As coisas estão sendo bem pensadas nesse quesito? Porque é tendo tempo que as mulheres vão conseguir também exercer workshops, exercer a possibilidade de participar de cursos, de aprimorar a sua carreira profissional. E aqui eu queria terminar com uma frase, que é uma frase da Thaís Vilarinho, que ela fala que vamos lutar todos os dias para que as mulheres não precisem escolher entre a carreira e a maternidade, e para que os nossos meninos, eles possam, além de ser bons profissionais, possam ser pais altamente participativos. Eu espero que essa reflexão fique com vocês e que ela possa se transformar em ação no dia a dia de cada um que está assistindo essa palestra. Muito obrigada.